Fala aí, rapaziada, nosso canal RB Futebol trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar sobre a briga do título brasileiro e o Bahia nesse momento na parte de cima da tabela, nesse momento na quinta colocação. Bahia que está no G6, né? Zona da Libertadores. E nessa quarta-feira vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. E um bom resultado é de suma importância aí para o tricolor. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo do Esquadrão, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Boa noite, um beijo também já para o Gustavo Zupac, porque ele já vai pegar também para falar sobre... Vai ser o Campeonato Brasileiro ou está se desenhando para o Campeonato Brasileiro mais acirrado da história? Não sei. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Não dá, né, para a gente falar sobre isso pensando no campeonato inteiro, principalmente que a gente está atravessando um trecho em que os jogadores da seleção brasileira estão voltando aos seus clubes aqui no Brasil. Alguns que estavam na Copa América já chegaram, outros ainda vão demorar. Falando do Flamengo, que a gente viu o material do Pedro agora há pouco, mencionando o empate com o Cuiabá, o meio de campo do Flamengo está nos Estados Unidos ainda com possibilidade de chegar à final ou ganhar a Copa América. Então, coisas como a fase do Atlético Mineiro, que é muito estranha, perto do que a gente viu o Atlético jogar, antes de começar a perder jogadores por convocações e lesões. Não dá para a gente falar em equilíbrio de campeonato, uma edição histórica. O que eu acho, desde o início, é que o campeonato tem um nível alto, o campeonato está interessante nos seus mais diferentes trechos de tabela. Mesmo se a gente pensar lá embaixo, na zona do desespero, é uma coisa que já se avizinha uma luta de times tradicionais, o que aumenta a temperatura dos jogos, aumenta a angústia de grandes massas de torcedores no Brasil. Eu acho que isso vai continuar, muito provavelmente até o fim, com times grandes, não sei se exatamente todos esses que estão agora perto ou na zona do rebaixamento, mas alguns chegaram para ficar, como se diz na gíria. Agora, lá em cima, a gente tem o Flamengo e o Palmeiras, porque isso não é uma novidade, há muito tempo é assim, e o Botafogo jogando cada vez melhor. O Botafogo é um time que mantém um nível de periculosidade ao adversário constante. As escalações mudam, as dificuldades variam e o Botafogo continua. Então, também não dá para dizer que o Botafogo vai disputar o troféu. São Paulo chegou perto. São Paulo está ali também, né? Pode perder seu técnico? Pode. Tomara que não, mas sempre é uma possibilidade quando se trata de um eventual chamado de seleção nacional. Mas o que é mais importante para um treinador argentino? O São Paulo ou a seleção equatoriana? Bom, ele tem raízes no futebol equatoriano, ele ganhou título lá, ele trabalhou em 2 clubes, o Zubeldia, evidentemente. E ele pode ter o sonho de disputar uma Copa. Aliás, o Equador está na frente do Brasil nas eliminatórias. Sim. Mas o Equador não vai, não sei. E fez a mesma campanha que o Brasil na Copa América. Passou então, em segundo, caiu nas quartas. E quem é que pode criticar um treinador que talvez deixe um trabalho em andamento, ainda no começo, dá para a gente dizer, por causa do sonho de disputar uma Copa? Só um torcedor do seu time. Que é uma possibilidade que talvez ele não tenha. O torcedor do seu time. Sim. Com razão. Com razão. Sim. É uma situação em que muita gente pode ter razão, mas eu compreenderia, eu lamentaria, mas compreenderia. De novo, aconteceu com o São Paulo em pouco tempo, né? Então, eu não acho que dá para a gente fazer agora esse tipo de previsão, é muito arriscado, mas o campeonato, sem dúvida, está legal. Está gostoso de assistir. Pois é. Oi, Zupa, boa noite. Eu falei para você já pegar e falar, e aí eu já ia entrar para falar, né? Ô, apresentadora para gostar de falar. Não, eu só ia falar mesmo, assim, e pensando nesses times que estão ali, só para avançar, o André falou Flamengo e Palmeiras, quem você citaria também de mostrar essa força para seguir nessa briga? Eu vejo o Botafogo hoje com esse potencial, assim. Claro que São Paulo e Bahia, que estão fechando ali o grupo dos melhores times do Campeonato Brasileiro, tem o Cruzeiro, que é um capítulo
à parte para a gente conversar. Todos eles têm potencial para incomodar. O Bahia tem que se provar mais nos grandes jogos. O Bahia tem um time muito legal de ver, um time muito bom, um trabalho excelente, mas nos grandes jogos o Bahia encontrou uma maneira de jogar, mas não encontrou uma maneira de pontuar. E acho que isso fica de lição. O Rogério certamente está trabalhando isso. E isso faz parte do crescimento do Bahia. O São Paulo é um time muito interessante, um time muito competitivo. O São Paulo tem um bom time, um bom elenco. Mas estou curioso para ver como o São Paulo vai se comportar a hora que as Copas voltarem. Porque eu vejo chance de título para o São Paulo nas Copas. São Paulo pode ganhar a Libertadores. Não é o favorito para isso, mas ele tem condição de ganhar. E não vai ser surpresa para ninguém. São Paulo, por um acaso, chegar a uma final de Libertadores, por exemplo, por mais que seja uma chave difícil. Então, talvez o Campeonato Brasileiro, de alguma forma, seja sacrificado. Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os 3 melhores elencos do país, na minha visão. Aquela ideia do Galo como terceiro elenco, eu tenho um pouco de dúvida quanto a isso, desde o começo do ano. O Galo tem um time bom, muito bom, tem alguns 4 jogadores realmente especiais. Eu reputo, dentro do elenco do Galo, Arana, Paulinho, Hulk e o Scarpa como 4 jogadores especiais e alguns bons jogadores. Mas o Botafogo, janela a janela, vem montando um elenco muito equilibrado. Então, acho que o Botafogo tem hoje time e elenco, e vai ter com os jogadores que vão estrear, com condições de acompanhar os 2 melhores times do país, que são Palmeiras e Flamengo. Se vai ou não, não sei. Né? A gente tem que acompanhar, para ver se ele vai acompanhar. Mas eu acho o campeonato muito equilibrado e 2 características me chamam a atenção. A quantidade de bons times no Brasil, ela está aumentando, isso é um ótimo sinal, e por isso o campeonato fica como está. Algo que eu tenho dito desde as últimas temporadas, ou desde o começo desse ano. A diferença entre Palmeiras e Flamengo e os demais times do país, os bons times do país, é uma diferença cada vez menor. Por mais que Palmeiras se reforce, Flamengo se reforce, a diferença deles para os demais está diminuindo, porque antes eles eram muito bons e os outros não. E agora os outros estão trabalhando muito bem também. Temos bons times trabalhando, então a diferença diminui. Isso faz o campeonato mais equilibrado. Agora, o que me chama a atenção nesse campeonato é justamente o fato de, a essa altura, antes da metade da competição, a gente ter Palmeiras e Flamengo brigando ali. O Palmeiras é o terceiro, mas eles ocupando a faixa de melhores times do campeonato. Não me lembro se a gente teve, nessa era de Flamengo e Palmeiras brigando por tudo, eu não me lembro se a gente chegou até, acho que não, desde o começo do campeonato, os 2 ali brigando. Porque ou um disparava, o outro estava de olho nas Copas, ou ano passado era o Botafogo na conversa e na reta final, Palmeiras e Flamengo ameaçaram chegar e o Palmeiras ultrapassou. Agora, um campeonato brasileiro, que desde a metade do primeiro turno, por exemplo, a gente tem os 2 melhores times do país ocupando esse espaço de briga direta pelo título, não me lembro, nessa era Flamengo-Palmeiras, disso ter acontecido. Acho que não aconteceu, estou aqui buscando eu também estou buscando. De 19 para cá. 19 o Flamengo cresceu depois do meio do ano. Então, a essa altura, acho que não tinha Jesus arrebentando ainda. Em 2020, o Flamengo só foi ser líder do campeonato na última rodada. O Flamengo arrancou na reta final. Né? Em 21 era o Atlético Mineiro brigando sozinho, não teve concorrente. Em 22 o Palmeiras disparou e no ano passado era o Botafogo que estava brigando, Flamengo e Palmeiras patinando a essa altura do campeonato. Então acho que a gente nunca teve uma briga, se essa briga for a briga até o fim do campeonato, uma briga tão longa de Palmeiras e Flamengo nos pontos corridos. Isso é inédito nessa era tão forte desses times e dá o molho para o campeonato. Mas nesse momento eu vejo como está a nossa tarja aí. O distintivo rubro-negro, o distintivo alvinegro, o distintivo alviverde, como de fato os 3 grandes times da competição. E esse é um choque na Libertadores, né? Botafogo e Palmeiras. Vai ser incrível esse duelo, porque é um duelo de bastidor, né? Leila e Textor, e um duelo de 2 ótimos times. E aí pensando em Libertadores, a gente ainda tem o Grêmio Fluminense, pensando do outro lado, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora sim, André, a gente em algum momento olhava para esse Botafogo e como ele perdeu força no final do campeonato passado e a gente pensava, vai chegar 2024 e não vai conseguir ter essa força de início de campeonato brasileiro. E a gente está vendo um Botafogo até melhor do que o Botafogo de 2023, só que o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo também crescendo demais com as suas equipes e conseguindo brigar desde agora no Campeonato Brasileiro. E a gente ainda lembra que é um Botafogo que tem reforços para chegar e um Palmeiras com reforços também muito importantes para chegar no restante. No caso do Botafogo, o que eu acho que é primordial é que o trabalho da comissão técnica entrou. A gente vê o Botafogo jogar conforme o seu treinador quer. A gente vem conversando sobre isso aqui no Sport Center, no Linha de Passe e outros programas, desde que essa comissão técnica chegou de Portugal e o que ela vinha tentando fazer logo nas primeiras partidas, sem tanto equilíbrio, e depois, quando o elenco compreendeu
melhor. Isso aconteceu com o tempo, é natural que seja assim. O Botafogo tem um nível de competição que é muito alto. Na semana passada a gente tratou desse assunto. Pessoalmente, eu prefiro o time atual ao do primeiro turno do ano passado, mas eu não vou discutir com o número, é um recorde quebrado. Ninguém nunca fez tantos pontos quanto o Botafogo do ano passado fez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, independentemente do que aconteceu depois. De que vale? Vale para estabelecer um recorde de pontos na primeira metade do campeonato. É isso que os times também estão perseguindo. Isso é um dado histórico importante e favorável e bom para o Botafogo. Houve uma tremenda depressão pelo que aconteceu no final? É claro que sim. E aí, acho que também por causa disso, o problema do Botafogo foi patinar na escolha dos substitutos do Luiz Castro, né? Mantém um técnico, contrata, depois um interino, contrata. Então, treinadores que chegaram ao clube, ideias diferentes, saíram até que acertou. Acertou com a comissão técnica do Arthur Jorge. O nome foi bem escolhido, o trabalho está entrando, o Botafogo está entregando e está lutando e vai continuar. Então, a minha impressão é que, mal comparando, a situação do Vasco hoje é diametralmente oposta, porque o Vasco está lá embaixo. E o time está funcionando por uma pequena sequência de jogos com um treinador interino. Fica essa dúvida em relação ao que fazer. Vai contratar alguém, vai efetivar esse treinador ou vai deixar assim? Porque as coisas estão indo bem e a dinâmica está funcionando. Você não sabe de longe o que é certo, o que é errado, o que pode dar certo. É muito difícil. Essa tomada de decisão, especificamente em relação a comando, quando existe uma substituição a ser feita, é das coisas mais complicadas do futebol. O Botafogo patinou um pouco, mas acertou e o prêmio está aí. Vamos falar agora da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, porque a luta contra o rebaixamento também vai pegar fogo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a briga pelo título brasileiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.